Jesus respondeu dando aos seus discípulos não um, mas 7 sinais do fim. Mas devemos lembrar que o fim nesta passagem não é o fim do mundo, mas o fim da era, o fim do templo, o sistema de sacrifícios, a nação da aliança de Israel e os últimos remanescentes da era pré-cristã. É notável que haja uma progressão nesta lista. Os sinais parecem se tornar mais específicos e pronunciados até chegarmos ao precursor final e imediato do fim. A lista começa com certos eventos que ocorreriam meramente como o começo das dores do parto. Confira em Mateus capítulo 24, versículo 8. Em si mesmos, Jesus alertou, eles não deveriam ser tomados como sinais de um fim iminente. Portanto, os discípulos deveriam se proteger contra serem enganados neste ponto. Observe no versículo 4 de Mateus capítulo 24. Esses eventos, ou seja, inícios, marcando o período entre a ressurreição de Cristo e a destruição do templo em 70 depois de Cristo, foram os seguintes. Primeiro ponto, falsos messias, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Confira no versículo 5. Segundo, guerras, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Confira no versículo 6 e 7. E terceiro, desastres naturais. E em vários lugares haverá fomes e terremotos. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Confira no versículo 7 e 8. Qualquer uma dessas ocorrências poderia ter feito os cristãos sentirem que era o fim que estava imediatamente entre eles. Se Jesus não os tivesse avisado que tais eventos eram meramente tendências gerais caracterizando a geração final, e não sinais precisos do fim. Os próximos 2 sinais, embora ainda caracterizem o período como um todo, nos leva a um ponto próximo ao fim da era. E quarto, a perseguição. Então vos entregarão a tribunal, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Confira no versículo 9. E quinto, a apostasia. E naquele tempo muitos se escandalizarão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Confira no versículo 10 ao 13. Os 2 últimos itens da lista são muito mais específicos e identificáveis do que os sinais procedentes. Esses seriam os sinais finais e definitivos do fim. Um, o cumprimento de um processo, e o outro, um evento decisivo. Sexto, evangelização mundial. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Confira no versículo 14. Bem, isso parece incrível à primeira vista. O evangelho poderia ter sido pregado ao mundo inteiro dentro de uma geração dessas palavras? O testemunho das Escrituras é claro. Não apenas poderia ter acontecido, mas realmente aconteceu. Quer uma prova? Poucos anos antes da destruição de Jerusalém, Paulo escreveu aos cristãos em Colossos sobre o evangelho que chegou a vocês, assim como em todo o mundo, também está constantemente dando frutos e aumentando. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. E os exortou a não se afastarem, ou seja, da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado em toda a criação debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Para a igreja em Roma, Paulo anunciou que a sua fé está sendo proclamada em todo o mundo. Confira Romanos capítulo 1, versículo 8. Pois a voz dos pregadores do evangelho saiu por toda a terra,
e suas palavras até os confins do mundo. Confira Romanos capítulo 10, versículo 18. De acordo com a infalível palavra de Deus, o Evangelho foi de fato pregado ao mundo inteiro, bem antes da destruição de Jerusalém em 70 d.C. Este sinal crucial do fim foi cumprido como Jesus havia dito. Tudo o que restava era o 7º sinal final. E quando este evento ocorreu, quaisquer cristãos que permanecessem em Jerusalém ou perto dela eram instruídos a escapar imediatamente. E 7º, a abominação da desolação. Portanto, quando vides a abominação da desolação, de que foi falada pelo profeta Daniel, no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas que estão em sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua capa. Confira do versículo 15 ao 18. O texto do Antigo Testamento ao qual Cristo se referiu está em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, que profetiza a vinda de exércitos para destruir Jerusalém e o templo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim virá como um dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. E na asa das abominações virá aquele que desolará, até que uma destruição completa, uma que é decretada, seja derramada sobre a desolação. A palavra hebraica para abominação é usada em todo o Antigo Testamento para indicar ídolos, práticas imundas e idólatras, e especialmente aos inimigos de Israel. Confira os seguintes textos. O significado de Daniel e Mateus é esclarecido pela referência paralela no texto de Lucas. E em vez de abominação da desolação, encontramos o seguinte: mas quando vides Jerusalém sitiada de exércitos, reconhecereis então que a sua desolação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes são os dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22. Portanto, a abominação da desolação era para ser a invasão armada de Jerusalém. Durante os períodos da Guerra Judaica, Jerusalém foi cercada por exércitos pagãos várias vezes. Mas o evento específico denotado por Jesus como a abominação da desolação parece ser a ocasião em que os edomitas, ou seja, idumeus, os antigos inimigos de Israel, atacaram Jerusalém. Várias vezes na história de Israel, quando ela estava sendo atacada por seus inimigos pagãos, os edomitas invadiram para devastar e desolar a cidade, aumentando assim muito a miséria de Israel. Confira os seguintes textos. Os edomitas permaneciam fiéis à forma e seu padrão característico foi repetido durante a Grande Tribulação. Uma noite, em 68 d.C., os edomitas cercaram a cidade sagrada com 20.000 soldados. Enquanto estavam do lado de fora do muro, de acordo com o relato de Joséfo, desencadeou-se uma tempestade prodigiosa à noite, com a maior violência e ventos muito fortes, com as maiores chuvas, com relâmpagos contínuos, trovões terríveis e abalos e rugidos surpreendentes da terra. Houve verdadeiros terremotos. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava chegando aos homens, quando o sistema do mundo foi colocado dessa desordem. E qualquer um poderia imaginar que essas maravilhas prenunciavam alguma grande calamidade. Sim, uma grande calamidade que estava por vir. E esta foi a última oportunidade de escapar da cidade condenada de Jerusalém.
Qualquer um que quisesse fugir tinha que fazê-lo imediatamente, sem demora. Os edomitas invadiram a cidade e foram diretamente ao templo, onde mataram 8.500 pessoas, cortando suas gargantas. Enquanto o templo transbordava de sangue, os edomitas correram loucamente pelas ruas da cidade, saqueando casas e assassinando todos que encontravam, incluindo o sumo sacerdote. De acordo com o historiador Joséfo, este evento marcou o início da destruição da cidade. Deste mesmo dia, pode ser datada a derrubada em seu muro e a ruína de seus negócios. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 19 ao 21. Agora, observe o relato de Lucas, que fornece detalhes adicionais. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Lucas capítulo 21, versículo 23 e 24. Como Cristo apontou em Mateus, a grande tribulação deveria ocorrer não no fim da história, mas no meio, pois nada semelhante havia ocorrido desde o começo do mundo e até agora, nem nunca ocorrerá. Assim, a profecia da tribulação se referia à destruição do templo somente naquela geração, sim, naquela geração em 70 depois de Cristo. E não pode ser feito para se encaixar em algum esquema de interpretação de duplo cumprimento. A grande tribulação em 70 depois de Cristo foi um evento absolutamente único que nunca se repetirá. Flávio Joséfo nos deixou um registro de testemunha ocular de muito do horror daqueles anos e especialmente dos últimos dias em Jerusalém. Foi uma época em que o dia era gasto no derramamento de sangue e a noite em medo, quando era comum ver as cidades cheias de cadáveres, quando os judeus entraram em pânico e começaram a matar uns aos outros indiscriminadamente, quando os pais massacraram em lágrimas suas famílias inteiras para evitar que recebessem um tratamento pior dos romanos. Agora observe que em meio a uma terrível fome, mães mataram e assaram e comeram seus próprios filhos. Confira Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. Quando toda a terra estava cheia de fogo e sangue, quando os lagos e mares ficaram vermelhos, corpos mortos flutuando por toda parte, espalhando-se pelas praias, inchando ao sol, apodrecendo e sendo partidos quando os soldados romanos capturaram pessoas tentando escapar e depois os crucificaram, a taxa de 500 por dia. Seja crucificado, seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Os apóstolos haviam gritado 40 anos antes. Confira em Mateus capítulo 27, do versículo 22 ao 25. E quando tudo acabou, mais de 1 milhão de judeus foram mortos no cerco de Jerusalém. Perto mais de 1 milhão foram vendidos como escravos por todo o império, e toda a Judéia estava ardendo em ruínas. Virtualmente despovoada, os dias da vingança chegaram com uma intensa, horripilante e implacável. Ao quebrar a sua aliança, a cidade santa havia se tornado a prostituta babilônica. E agora ela era um deserto, a habitação de demônios e o covil de todo espírito imundo, e um esconderijo de todas as aves imunda e odiável. Confira em Apocalipse capítulo 18, versículo 2.